Bom, agora que nós vimos todos os tipos de configurações que a gente consegue aplicar em gráficos, vamos ver como que a gente consegue gerar de forma estruturada vários gráficos ao mesmo tempo. Na verdade, a gente já viu que a gente consegue, por exemplo, fazer dois gráficos aparecerem lado a lado quando a gente adiciona eixos distintos, né? Quando eu adiciono dois eixos em posições determinadas da minha figura. Mas a verdade é que existe uma maneira melhor de eu fazer isso, que é por meio dos subplots, que essencialmente a ideia dos subplots é ser um gerenciador de eixos automático, de forma que você não precisa chamar o fig.addAxis, que a gente viu, para gerar vários e vários gráficos. Então, por exemplo, como que isso funciona? Eu vou chamar aqui os subplots por plt.subplots, e aí o que o plt.subplots vai me devolver vai ser tanto uma figura quanto um conjunto de eixos. Então, que são esses dois parâmetros de resposta. Então, o objeto, figura que a gente já conhece, mas aqui esse axis, ele pode ser uma lista de eixos. E aí, em cima desse axis, a gente pode trabalhar como se fosse um eixo normal. Eu posso colocar aqui o meu IDEB por ano, colocar aqui IDEB por ano, IDEB aí, colocar aqui a cor vermelha, e eu consigo fazer as nossas configurações de sempre, set x label, vou colocar ano, e axis set y label, vamos colocar IDEB, e colocar aqui o set title para colocar o título IDEB por ano. Então, consigo clicar aqui e a gente vai ver, opa, faltou um, pronto. Vai ver a nossa curvinha de IDEB por ano, configurada com a cor vermelha que a gente colocou aqui, X-Label e Y-Label. E aí, qual que é a parte interessante dos subplots com relação a simplesmente chamar o Edge Axis? É que o subplots ele vai me permitir configurar também para quando eu tenho múltiplos plots. Então, se eu vier aqui e colocar nRows igual a 1 e nCalls igual a 2, eu dar esse cara, vejo o que ele vai fazer. Ele vai particionar a minha figura em dois gráficos. E note que, diferente do Edge Axis, que a gente tinha que determinar exatamente a posição, o que o subplot vai fazer, ele vai pegar o tamanho da figura que está configurado e ele vai particionar a figura de acordo com as minhas configurações aqui. Então, inclusive aqui você pode colocar o meu fig size. Se eu colocasse um fig size maior, você veja que ele vai dividir o meu espaço maior agora em duas figuras. Né? Então eu consigo controlar os múltiplos eixos, e aí nesse caso, o meu axis, ao invés de ser simplesmente um objeto de eixo, como é o caso aqui, ele vai ser uma lista de eixos. Então se eu olhar para o meu axis nesse caso, você vai ver que ele vai ter uma lista de dois objetos de eixos, que é do axis subplot. E aí o que eu posso fazer? Eu posso percorrer essa lista, percorrer ela aqui, fazer esses plots aqui, trocar o axis por x, e eu posso chamar o meu fig aqui, e veja que ele plota as minhas duas curvas de IDEB por ano nos dois eixos. Só que um dos problemas da gente fazer essa configuração, ou da gente chamar o subplot, que acontece com muita frequência, é essa questão de eu ter, por exemplo, o título de um eixo aparecendo em cima de outro gráfico, ou então ter nomes que às vezes eu posso ter vários anos aqui, esses anos se sobrepõem, enfim. Os títulos e as demarcações aqui acabam ficando ruins ou se sobrepondo demais, que é um problema comum do Matplotlib. Então, para lidar com isso, o Matplotlib tem uma função que se chama Tight Layout, que eu vou chamar ela aqui, colocar plt.tightLayout, e aí vocês vão ver que agora, ao observar a minha figura,
ele não vai ter mais esse problema de um texto, um título sobrepor ao outro gráfico, porque o que o Matplotlib vai fazer é automaticamente ajustar a posição dos eixos e o tamanho das fontes de tal forma que eu não tenha esse problema de sobreposição e os meus gráficos fiquem melhores distribuídos no espaço de figura que eu tenho. Então, no final dos contos, o Tight Layout acaba sendo uma função que a gente chama com bastante frequência quando trabalha com subplots. Então, nós podemos brincar com essa estrutura de linhas e de colunas para adicionar gráficos que têm organizações e tamanhos distintos, né? E uma das maneiras da gente trabalhar com isso é através do Subplot Grid. A ideia do Subplot Grid é expandir as funcionalidades do Subplot de tal forma que eu possa ter, além de gráficos como que estão colocados aqui, de uma linha, duas colunas, que aqui eu poderia inclusive ter mudado, eu poderia ter colocado, sei lá, duas linhas e duas colunas. Aqui no caso ele seria uma lista de listas, né? Por isso que ele não consegue funcionar. Eu teria que mudar aqui o meu for loop, mas enfim. O que a gente consegue fazer é expandir o espaço ocupado por cada um dos plots por meio do subplot 2 grid. Então como é que isso funciona? Então pegar esse cara aqui, fig, vamos colocar aqui um plt.figure, e aqui na minha figura, ao invés de chamar o subplots, eu vou chamar essa função que é o subplot to grid. E aí o que isso vai receber? Esse cara vai receber 3 parâmetros, tá? Eu vou colocar aqui ax1 e ele tem que chamar através do plt. Então se você der um shift tab aqui, você vai ver que ele recebe alguns parâmetros, na verdade, mas os dois que são principais é o shape, que está escrito aqui o número de linhas e o número de colunas no grid. Então isso é exatamente essa configuração dos subplots aqui. Aí depois ele recebe uma outra configuração que é o lock. O que é o lock? É o location inside of the grid. Então essa é a posição em número de linhas e número de colunas. Então se eu fizer alguma coisa do tipo 3, 3 e colocar aqui 0, 0 e rodar esse cara, o que acontece? Deixa eu até mostrar isso aqui com esse cara aqui que vai dar para ver mais claramente. Vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 3. Então, veja, meu espaço, minha figura foi dividido numa grid 3x3. O subplot to grid, ele usou essa mesma grid dividida aqui em 3x3. Só que diferente dos subplots, que automaticamente gerou todos os eixos, o subplot grid, ele selecionou apenas o eixo da posição 0, 0, que é esse eixo aqui, o eixo que está aqui. Agora, o grande potencial e o grande motivo das pessoas usarem subplot to grid é a habilidade de expandir por colunas ou linhas. Então eu posso colocar aqui callSpan, colocar o valor 3, e agora esse plot aqui, que teria 9 gráficos, ele passou a ter um só, né, que se expandiu nessas 3 colunas aqui. Então esse gráfico aqui, ele tomou o espaço desses outros dois caras aqui. E eu posso combinar isso aqui com vários outros subplot to grid. Vou criar aqui do 1 até o 5. Todos têm que ter tamanho 3, 3. Aí eu vou colocar, esse aqui está na primeira linha e primeira coluna, só que ele expandiu pela linha inteira. Então eu vou pegar esse cara na primeira linha e vamos fazer ele se expandir por 2 colunas. Daí eu vou ter um cara também na primeira linha, mas na segunda coluna. E esse cara, ao invés de se expandir por linhas, vamos fazer ele se expandir por colunas. Desculpa, se expandir por colunas, fazer ele se expandir por linhas. Tirar esses parâmetros aqui. Que aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico 2, 0 e o gráfico 2, 1. E aí eu vou vir aqui no final e chamar um fig.tightLayout. Vou dar esse cara, então vamos ver qual foi o nosso resultado. Então a gente tem
primeiro eixo, que é esse cara aqui, a gente tem uma figura de 3 por 3, ele pegou o 0, 0 e expandiu por 3 colunas. Então é esse cara aqui. O segundo, ele pegou na posição de linha 1, ou seja, esse cara aqui, coluna 0, e ele expandiu por 2 colunas. Então é esse eixo aqui. O terceiro, ele pegou na linha 1, que é esse cara, coluna 2, que é essa coluna aqui. E ele expandiu por 2 linhas. Então é esse gráfico aqui. E os últimos dois são simplesmente as grids adicionais que a gente teria aqui se esse fosse um gráfico tradicional dividido por 3 por 3. Então o subplot grid me permite fazer a expansão de cada um dos eixos que eu vou gerando na minha figura. E outra maneira que a gente tem de dividir a minha tela de subplots, como que a gente mostrou no subplot grid, é por meio do objeto gridSpec. E a ideia do gridSpec é dividir a tela de acordo com quadrados que permitem selecionar os diferentes gráficos e se expandir bem dentro da tela. Meio difícil de entender, mas vamos ver na prática aqui. Então eu vou pegar e gerar uma figura. Figure. Vamos fazer o fig size dela agora ser uma figura grande. Então 16 por 6. Vou colocar aqui um fig.tight layout no final. Então a gente tem o meu empty canvas nesse momento. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou criar um objeto GS. E esse objeto GS vem do gridspec.gridspec 2x3. E aí veja que esse gridspec lá no começo a gente importou do matplotlib.gridspec o objeto gridspec. Então estou criando aqui meu gridspec e se você for ver os parâmetros, a primeira coisa que ele recebe é o número de linhas e o número de colunas. Então, você já imagina que eu estou dividindo num gráfico de 2 linhas por 3 colunas. E aí, aqui, eu posso percorrer o gridspec com um GS. Eu posso vir aqui na minha figura e dar um add subplot e passar o objeto G aqui. Ele vai fazer a mesma divisão que a gente conhece. Então o gridspec aqui, ele cria um objeto e esse objeto espera dividir uma figura qualquer num espaço de 2 por 3 eixos. E aí eu percorro cada eixo ou cada grid que eu teria que inserir no meu gráfico e eu adiciono manualmente essa grid como um eixo à minha figura por meio da função addSubplot. E a função addSubplot espera receber justamente algumas configurações, mas uma dessas configurações pode ser o meu gridspec. E aí, a sua pergunta seria, por que eu trabalharia com gridspec e não com subplot? A grande facilidade do gridspec é poder adicionar configurações que poderiam ser mais complicadas de fazer num subplot to grid ou num subplot tradicional aqui na própria instância do objeto. Então veja que eu criei aqui um parâmetro que se chama height ratios, que tem os valores 2 e 1. O que ele fez aqui? Essencialmente, ele modificou a altura das minhas linhas num valor de 2 para 1 entre a primeira linha e a segunda linha. Ou seja, ele fez com que os gráficos da primeira linha tivessem o dobro de tamanho dos gráficos da segunda linha. Isso aqui, para você configurar, você poderia, sei lá, dividir o seu espaço em 3 por 3 e fazer com que a primeira linha se expandisse por 2 linhas, na verdade. Então ela ocuparia um espaço de 2 linhas. Mas no gridspec isso se torna muito mais simples e as razões que eu consigo aplicar conseguem ser customizadas facilmente. Então dessa forma a gente consegue trabalhar com larguras de colunas, larguras de linhas, o que vocês imaginarem. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, um width ratios. Então fazer com que a coluna do centro tenha um grande destaque. Então elas tenham
triplo do tamanho das outras. E a gente pode aqui, por exemplo, adicionar um espaço entre as minhas colunas maior, coloquei aqui um espaço de meio, e aí eu adiciono espaçamento. Então a ideia do Grid Pack é justamente conseguir fazer as edições dos parâmetros de como esses plots são disponibilizados no meu espaço.